Olá pessoal, tranquilidade? Vamos aqui dar continuidade, certo? Às nossas questões, os princípios fundamentais, as 3 leis do pensamento e começar com o método da contradição, não é isso? Como já falamos, ou seja, Osmar, tem pessoas que mentem e que falam a verdade. Eu percebo que eu tenho pessoas naquela questão, que pessoas que mentem e que falam a verdade. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma contradição. Porque dentro de uma contradição eu vou ter o quê? Uma verdade e uma mentira, ou uma mentira e uma verdade. Não tem como ter 2 verdades e não tem como ter também o quê? 2 mentiras. Então, se eu pego uma questão de concurso, perceba o seguinte, Osmar, ali a questão fala assim, olha, tantas pessoas mentiram, tantas pessoas falaram a verdade. Opa! Então, se ali eu percebo que eu tenho pessoa dos 2 tipos, eu procuro uma contradição. Fica muito mais tranquilo. Vamos lá? Fazer mais uma questãozinha aqui, olha só. Fala assim, ó. Um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos. Armando, Celso, Sedu, Juarez e Tarso. Perguntado sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu. Armando, sou inocente. Celso, Edu é o culpado. Edu, Tarso é o culpado. Juarez, Armando disse a verdade. E Tarso, Celso mentiu. Então nós temos aqui as declarações, beleza? E com as declarações aqui vamos fazer o seguinte. Vamos procurar qual deles, quem entre eles se encontra em contradição. Como eu já falei para você, contradição é o que, Osmar? É ir contra o que você disse. Contradição é o quê? É eu ir contra aquilo que aquela pessoa está falando. Quer dizer o seguinte, o que ela falar eu vou negar. Às vezes eu posso falar assim, ó, você está mentindo, você não tem razão, você faltou com a verdade. Às vezes pode ser o quê? Eu pegar a sua frase e colocar o não no meio. Mas a contradição que eu quero é aquela que eu vou diretamente contra o que você falou. Beleza? Eu vou diretamente contra o que você falou. Então, por exemplo, quando eu falo assim pra você, ó. Tarso, olha só o que Tarso fez ali, ó. O que Tarso fez, Josimar? Tarso falou o quê, ó? Tarso disse, Celso mentiu. Então, se Tarso falou que Celso mentiu, opa, quando eu falo que você está mentindo, eu estou indo contra as tuas palavras. Então, Tarso falou, Celso mentiu. Então, Tarso e Celso, eles estão em uma contradição. Então, já encontrei os 2 suspeitos que estão em contradição. Então, Celso e Tarso. Beleza. Josmar, quando eu encontro essa contradição, o que eu vou fazer? Encontrei a contradição, não foi? Quando eu encontro a contradição, eu penso o seguinte. Dentro de uma contradição tem que ter uma verdade e uma mentira. Ou uma mentira e uma verdade. Então, uma coisa eu tenho certeza, 2 verdades não tem como existir. Então vai ser verdade, mentira ou mentira, verdade. Beleza? Verdade, mentira ou mentira, verdade. Então, eu percebo que eu tenho essa contradição. Mas aí fala bem assim a questão no finalzinho, ó. Sabendo que apenas um dos suspeitos mentiu. Opa! Sabendo que apenas um deles mentiu, e que todos os outros disseram a verdade, posso concluir que o culpado é. Então, se tem um mentiroso, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos 4 verdades, Olha só, Josimar. Como é que é o método? Você vai fazer o seguinte, você vai procurar, percebeu que a questão, primeiro passo, Josimar, percebi que a questão tem pessoas que mentem e pessoas que falam a verdade. Beleza. Tem pessoa dos 2 tipos. Depois você percebe que existem pessoas dos 2 tipos na questão, você vai fazer o seguinte, você vai procurar a contradição. Opa, já encontrei a contradição. Celso e Tarso. Depois que você encontrou a contradição, o que você vai fazer? Celso e Tarso. Então, nós temos aí mentira, verdade ou verdade, mentira, contradição. Mas, Josmar, eu percebo que lá nas quantidades, de verdades e mentiras, nós temos o seguinte, ó. Nós temos quantas mentiras? Nós temos apenas uma mentira. O que você pode concluir disso? Poxa, se eu só tenho uma mentira na questão
e eu encontrei essa contradição, eu posso pensar o seguinte: só tem uma mentira nessa questão, né? E eu tenho a contradição. Então essa única mentira que eu tenho, ou ela vai caminhar em Celso, ou ela vai caminhar em Tarso. Concorda comigo? Porque entre Celso e Tarso tem que existir obrigatoriamente uma mentira e uma verdade. Tem que existir. Então a única mentira que eu tenho, ou ela vai estar em Celso, ou ela vai estar em Tarso. Então você consegue concluir o quê? Que os demais que sobraram estão falando o quê? Estão falando a verdade, porque nós temos 4 verdades ainda. Nós temos verdades sobrando. Então, essa única mentira que nós temos, ela caminha onde? Em Celso ou em Tarso. Ela vai caminhar ou em Celso ou em Tarso. Então, o restante, eu posso ter certeza que está falando a verdade. Então, Armando disse a verdade, Edu disse a verdade e Juarez disse a verdade. E nessas certezas da verdade aí, o que sobra é que eu tenho certeza. Então eu posso confiar. Armando disse a verdade. O que foi que Armando disse? Sou inocente. Então Armando é inocente. O que foi que Edu disse? Edu falou: Tarso é culpado. Acabou a questão. Edu falou a verdade, não falou? Então quem é o culpado? É Tarso. Juarez também disse a verdade, não disse? Falou o quê? Armando disse a verdade. E realmente Armando disse a verdade. Agora, quando você encontra quem é o culpado, tem como saber agora, dentro da contradição, quem mente e quem fala a verdade. Vamos lá para a gente finalizar? O Tarso já é o culpado, nós já matamos a questão. É Tarso. Mas se Tarso falou a verdade, vamos na contradição para saber quem mentiu e quem falou a verdade? Tarso é o culpado. O que Celso fez quando ele falou Edu é o culpado? Olha, Celso, você falou que o Edu é o culpado. Edu não é o culpado. Edu, né? Quem é o culpado? O culpado é o Tarso. Então, quando o Celso fala que foi Edu, ele fez o quê? Ele mentiu. Então, aqui é mentira. Essa mentira eu vou te... Opa! Ele mentiu, né? Melhor. Ele mentiu. Então, eu vou tirar o que aqui? Eu vou tirar essa verdade. Porque Celso não falou a verdade. Não é isso? Porque Edu não é o culpado é o Tarso. Então, se Celso mentiu, na contradição, o que foi que Tarso fez? Tarso falou a verdade. Pronto. Eu sei quem foi o culpado e eu sei quem mentiu. Tarso foi o culpado e Celso mentiu. Ele só perguntou quem foi o culpado. Beleza? Então fica bem tranquilo que... Como é que você vai fazer? Vai sempre assim. Peguei a questão de Osmar, percebi que tem pessoas que mentem e pessoas que falam a verdade. Certo? Procurei a contradição. Achei a contradição. Dentro dessa contradição tem que ter uma verdade e uma mentira, ou uma mentira e uma verdade. Quantas mentiras tem lá? Quantas verdades? Tem tantas? Vem aqui, né? Tá sobrando verdades? Coloca nos outros. E naquilo que você tem certeza, que você colocou nos outros, né? Não a contradição, porque a contradição você não tem certeza ainda. Você consegue identificar quem é a contradição. Mas saber quem mentiu e quem falou a verdade, você não sabe ainda. Ah, tem verdade sobrando. Então coloca a verdade nos outros. Ah, tem mentira sobrando. Coloca mentira nos outros. E nesses outros que você tem certeza, é que você mata a questão. Belezinha? Vamos fazer uma outra questão aqui para treinar melhor? Vamos lá, olha só. Questão 4. Agora do SESC, né? Tá percebendo que cada questão é de uma banca, é um assunto comum a todas as bancas. Cai em concurso? Cai em concurso, a gente vai acertar quando acontecer. Diz assim: um líder criminoso foi morto por um de seus 4 asseclas. A, B, C, D. Durante o interrogatório, esses indivíduos fizeram as seguintes declarações. A afirmou que C matou o líder. B afirmou que D não matou o líder. C disse, né, que estava jogando dardos com A quando o líder foi morto, por isso não tiveram participação no crime. E D disse que C não matou o líder. O D disse, né, que o C não matou. Considerando a situação hipotética apresentada acima e sabendo que 3, olha que interessante agora, ó, ele me traz a quantidade, né? A quantidade de mentiras e verdades. E sabendo que
3 dos comparsas mentiram em suas declarações, enquanto um deles falou a verdade. Julgue os itens seguintes. Beleza. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu penso o seguinte, Josmar. Eu percebi que eu tenho pessoas que mentem e que falam a verdade. Beleza. Se eu perceber que eu tenho pessoas que mentem e que falam a verdade, qual é o caminho? O caminho é o seguinte. Eu vou usar o método da contradição. Porque se entre as pessoas envolvidas, né? Se entre as pessoas envolvidas, né? Nós temos pessoas que mentem e que falam a verdade, né? Pessoas que mentem e que falam a verdade, vou procurar uma contradição. O que é uma contradição? É quando uma pessoa vai contra o que a outra disse, né? Como já falei várias vezes aqui. Você faltou com a verdade, você não tem razão e assim por diante. Então a ideia é o quê? A ideia é nós encontrarmos essa contradição, beleza? E depois definirmos com os demais valores quem mente, quem fala a verdade. Então, por exemplo, Osmar, nós temos aqui o A, o B, o C e o D. O que o A falou? C matou o líder. Então, o A falou que o C matou o líder. O que o B afirmou? Que D não matou o líder. O C disse que estava jogando dados com o A, quando ele foi morto, beleza. E o D falou o quê? Que C não matou o líder. Nós sabemos que nessa questão, 3 comparsas mentiram enquanto um falou a verdade. Entre as declarações, onde é que você percebe que existe uma contradição? Ó, Josmar, eu percebo o seguinte aqui, ó. C matou o líder e C não matou o líder. É ou não é uma contradição, gente? É. Então, nós já percebemos que os asseclas A e D, eles se encontram em uma contradição. Nós temos aí uma contradição. Então, A e D, eles estão em contradição. Então, Josmar, dentro de uma contradição, nós já sabemos. Dentro de uma contradição, nós temos o quê? Uma verdade e uma mentira, ou uma mentira e uma verdade. Então, nós temos aqui verdade, mentira, mentira, verdade. Beleza? Agora, saber quem é quem eu não sei ainda. Josmar, na contradição, quem mente, quem fala a verdade? Não é agora. Primeiro passo é o quê? Encontrei a contradição. Beleza, deixa paradinho. Agora você vai lá nas quantidades, né? De verdades e mentiras. E você percebe o seguinte, olha, Josmar. Lá nas quantidades, nós temos 3 mentiras e uma verdade. Nós temos apenas uma verdade. Então, essa uma verdade, onde é que ela caminha? Essa uma verdade, ou ela vai estar em A ou ela vai estar em D. Porque eu tenho apenas uma verdade na questão inteira. E eu tenho uma contradição, e dentro de uma contradição é obrigado a ter uma verdade e uma mentira. Então, essa única verdade que nós temos aí, ela é obrigada, né? Essa única verdade que nós temos, ela é obrigada a estar ou em A ou em D. Então sobraram o quê? Sobraram mentiras. Entre essas mentiras que sobraram, a gente vai lá, ó, coloca bem aqui, ó, B, você mentiu. C, você também mentiu. E naquilo que eu tenho certeza, mata a questão. Eu tenho certeza que o B, ele mentiu. Se o B mentiu, ele afirmou o quê? Que D não matou o líder. Olha, Osmar, se o B mente e fala que o D não matou, o mentiroso disse que o D não matou. Logo, o D matou o líder. Correto? O B mente e ele diz que o D não matou. Se ele é mentiroso e fala que o D não matou, quem foi que matou? O D. Então, D matou o líder. Então, se o D matou o líder,
ok. O D, ele é culpado. O D matou o líder. Agora eu vou na contradição para saber quem mentiu. O que o A fez quando falou que foi o C que matou o líder? Olha, quem matou não foi o C não, quem matou foi o D. Então, A, você está mentindo. E se o A está mentindo, na contradição, o que o D faz? O D fala a verdade. Beleza? Então, o D matou o líder, né? O C mentiu, o B mentiu, o A mentiu, o B mentiu, o C mentiu e o D falou a verdade. Então, agora julgando os itens aqui. 1 e 2 fala o seguinte. Item 1. A declaração de C não pode ser verdadeira. Perfeito, porque o C mentiu. Então, o item 1 está certo. Item 2. D matou o líder. Realmente, o D matou o líder. Então, itens 1 e 2 estão certíssimos. E, novamente, gente, olha, uma questão em que nós procuramos uma contradição. Beleza? Procuramos uma contradição. Próxima questão. Questão 5. Fala assim. 4 pessoas interrogadas pela polícia sob suspeita de terem cometido um roubo. Eu não fui, diz Eduardo. Foi Fábio, afirma Heitor. Foi Paulo, garante Fábio. Heitor está mentindo, diz Paulo. Então nós temos Eduardo, Heitor, Fábio e Paulo. Então, vamos lá. Não fui eu, diz Eduardo. Foi Fábio, afirma Heitor. Foi Paulo, garante Fábio. O Heitor está mentindo. O Josmar. Vamos ver onde está a contradição. Porque a questão fala assim ainda, ó, no finalzinho. Sabendo que somente um deles mentiu e que somente um deles cometeu o roubo. Então, se um mentiu, os outros 3 fizeram o quê? Falaram a verdade. Quem são os dois, né? As duas pessoas que estão em contradição? Já está bem aqui, ó. O que Paulo disse? Heitor está mentindo. Se Heitor está mentindo, né? Se Heitor está mentindo, então Paulo disse que Heitor mente. Então Paulo e Heitor, esses dois, estão em contradição. Porque Paulo disse que Heitor mente. Então Paulo foi contra as palavras de Heitor. E dentro de uma contradição, já vimos que nós temos uma verdade, uma mentira, ou uma mentira e uma verdade. Beleza? Agora, Josmar, nós temos apenas uma mentira na questão. Temos apenas uma mentira. Onde é que essa única mentira vai caminhar? Essa única mentira, ela vai caminhar ou em Heitor ou em Paulo. Estão sobrando o quê? Verdades. E se estão sobrando verdades, né? Eduardo falou a verdade e Fábio falou a verdade. Eduardo falou a verdade? Falou. E o que ele falou? Não fui eu. Então não foi ele. Fábio falou a verdade? Falou. O que ele falou? Foi Paulo. Ah, então se Fábio fala a verdade e diz que foi Paulo, então realmente foi Paulo. E se eu sei que foi Paulo, né, que cometeu o roubo, vamos lá na contradição para saber quem está mentindo. Heitor falou o quê? Foi Fábio. Olha, Heitor, você falou que foi Fábio, mas não foi Fábio não, porque foi quem? Foi Paulo. Então, Heitor, ele está mentindo. Coloco mentira para Heitor. Na contradição só pode ser o quê? Verdade para Paulo. Então, quem é o ladrão? O ladrão é Paulo. Beleza?
De novo, uma questão de aplicação do método da contradição. Belezinha? Vamos continuar. Aqui, quando a FGV agora. 4 irmãos, André, Bernardo, Carlos e Daniel, ABCD, reparam que seu pai, quando chegou em casa, colocou em cima da mesa da sala 4 bombons. Logo ao retornar à sala, o pai viu que um dos bombons tinha desaparecido e perguntou às crianças quem tinha sido o autor do delito. André disse, não fui eu. Bernardo disse, foi Carlos quem pegou o bombom. Carlos, Daniel, ladrão do bombom. E Daniel falou o quê? Bernardo não tem razão. Sabe-se que apenas um deles mentiu. Então, vamos lá. Se apenas um deles mentiu, ó, uma mentira e 3 verdades. Então, olha só. Uma mentira e 3 verdades. Josmar, quando eu tenho uma questão desse modelo, eu procuro uma contradição. E quem são os 2 jovens que estão em contradição? Quem está indo contra quem aqui, Josmar? Aí você fala o seguinte, olha, Daniel, olha o que o Daniel fez. Daniel fez o quê? Ele falou o quê? Bernardo não tem razão. Significa o quê? Que está indo contra as palavras de Bernardo. O que o Bernardo disse, ele falou assim, olha, isso é mentira, não tem razão. Então Bernardo está negando aquilo que... Daniel está negando aquilo que Bernardo disse. Então, Daniel e Bernardo estão em contradição. Não é isso? E quando eu tenho uma contradição, eu vou ter o que aqui? Verdade. Mentira. Mentira. Verdade. Um dos 2. Mas, Josmar, eu olho lá para quantidades que eu tenho. Eu só tenho uma mentira. Então, essa única mentira que eu tenho, onde é que ela vai caminhar? Essa única mentira que eu tenho, ou ela está em Bernardo, ou ela está em Daniel. Porque Bernardo e Daniel, eles se encontram em uma contradição. Então é obrigado a ter uma verdade, uma mentira e uma verdade. Então aquela única mentira que eu tenho, ela vai estar em Bernardo ou em Daniel. Então sobraram o quê? Sobraram verdades. Não é isso? Sobraram verdades e eu coloco nos demais. Então, André, você falou a verdade. Carlos, você também falou a verdade. Então, se André falou a verdade e disse, não fui eu, então não foi André. Se Carlos também falou a verdade e diz que Daniel é o ladrão do bombom, então, Daniel, tu vai ser o ladrão. Porque Carlos diz a verdade e ele diz que é você. Então, o ladrão é quem? Daniel. Beleza? Já sei quem é o ladrão do bombom. Daniel. Agora eu volto na contradição para saber quem mentiu e quem falou a verdade. Sabendo que foi Daniel, vamos lá em Bernardo. Bernardo disse o quê? Foi Carlos. Olha, Bernardo, você está mentindo, porque não foi Carlos, foi Daniel. Então, Bernardo mente. E na contradição, Daniel falou a verdade. Beleza. Então, Daniel pegou o bombom. Beleza? Então, letra D. Daniel é quem pegou o bombom. Perfeito. Questão 7, né? Essa questão 7 aqui, na verdade, eu quero mostrar um detalhe para vocês aqui, antes de começar a 7, né? Uma observação, né? Não, colocar perguntas que só existem uma resposta. Perguntas que só existem uma resposta. O que é, Jusmar, na verdade?
é o seguinte. Nós temos alguns tipos de questões. Vou fazer aqui duas da ESAF, mas esse ano passado nós tivemos do TRT, né? De alguns tribunais, beleza? E acontece muito na área policial também. Olha só. Eu posso fazer uma pergunta para você já sabendo da resposta, beleza? Eu posso fazer uma pergunta para você já sabendo da resposta, beleza? Então, quer dizer, existem duas perguntas que acontecem em questões de concursos públicos, a pessoa às vezes nem se atenta para aquela pergunta. E é aquilo que o examinador quer cobrar do candidato, certo? Então, tem duas perguntinhas muito especiais que, no fundo, só existe uma resposta para cada uma delas. E quando você se depara com uma questão dessa, você tem que perceber quem são essas perguntas. Beleza? Vamos aqui ler a questão rapidinho comigo. Olha só. A questão ela fala o seguinte, primeiro. Numa ilha há apenas dois tipos de pessoas. As que sempre falam a verdade e as que sempre mentem. Um explorador contrata um ilhéu chamado X para servir-lhe de intérprete. Ambos contratam outro ilhéu chamado Y. E o explorador lhe pergunta se ele fala a verdade. Ele responde na sua língua. E o intérprete diz: ele disse que sim, mas ele pertence ao grupo dos mentirosos. Dessa situação é correto concluir que... Então, olha só. Nós temos um explorador. Bem bonitinho, tá feio. Temos um explorador, com o pé maior um pouco. Temos que contrata o ilhéu X. Então ali ó, as pessoas falam a verdade, as pessoas mentem, beleza? O ilhéu X para servir de intérprete. Caminhando os dois, eles encontram o ilhéu chamado Y. E o explorador faz a seguinte pergunta para o Y. Você fala a verdade? Para quem que ele fez? Para o Y. O Y respondeu na sua língua. O explorador não entendeu. Aí olhou para o intérprete e perguntou: ô intérprete, né? Que aqui é o intérprete. Intérprete, o que foi que o Y disse, hein? Aí falou bem assim o X, o intérprete: olha, explorador, ele disse que sim, que ele fala a verdade, mas ele é mentiroso. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quando esse explorador contratou esse ilhéu, em algum momento da questão se falou que o X fala a verdade? Ou se ele é mentiroso? Não é isso? Então nós não sabemos, quando o explorador contratou o ilhéu X, não se falou a questão que, ele fala a verdade, ele é mentiroso. Então esse explorador pode muito bem ter contratado um intérprete mentiroso. E aí, Jusmar, como é que faz agora? Né? Eu não sei quem é o X, que tipo de ilhéu que ele é, e nem o Y. Beleza? Então olha só, vou fazer o seguinte com você. Pensa um pouquinho, vou finalizar esse bloco aqui agora. E no próximo bloco nós iremos finalizar essa questão aqui. Beleza? São duas perguntas que existe uma resposta só no mundo. Beleza? Então, quero chamar a atenção porque isso aqui tem acontecido bastante nos concursos. Pensa um pouquinho, quando nós voltarmos, a gente finaliza essa questão para você. Até daqui a pouco.